Olá a todos, a todas, sejam bem-vindos a mais uma live do projeto Cinetrabalho. O projeto Cinetrabalho é um projeto de extensão universitária da Rede de Estudos do Trabalho, que tem o objetivo de dar visibilidade ao mundo do trabalho. O tema é: o mundo do trabalho é invisível, é preciso dar visibilidade ao mundo do trabalho. E como é que nós damos visibilidade ao mundo do trabalho? Nós damos visibilidade ao mundo do trabalho investindo em práticas, em atividades audiovisuais. Então, nós temos proporcionado experiências com vídeo, com fotografia, com literatura, enfim, com tudo aquilo que possa contribuir para que a gente possa conhecer o mundo do trabalho. Então, esse projeto de extensão, ele é um projeto de extensão multidisciplinar, transversal, porque quando nós falamos de trabalho, nós falamos da vida, nós falamos de tudo aquilo que diz respeito à vida. Então, quando nós mobilizamos o mundo do trabalho e mobilizamos também as formas artísticas, como, por exemplo, a fotografia, nós criamos realmente uma capacidade de formação política, de formação humana. Então, por que nós estamos aqui? Eu estou aqui, gente, para divulgar um novo curso do projeto Cine Trabalho, né? Um curso de extensão à distância, fotografia e crítica social. É a terceira edição da linha de extensão Fotografia e Crítica Social. As representações do povo brasileiro no fotojornalismo. Esse é o título do curso, As representações do povo brasileiro no fotojornalismo. É um curso preciosíssimo, aonde todos aqueles que fizerem esse curso vão conhecer as técnicas dos mestres brasileiros do fotojornalismo, né? E eu estou aqui, né? Está comigo aqui o professor Marcelo Sampaio, e está dando esse curso para nós, né? O professor Marcelo Sampaio, ele é coordenador dessa linha de extensão do projeto Cine Trabalho, que é Fotografia e Crítica Social. E esse é o terceiro curso que ele dá conosco, né? Ele tem experiência, tem um conhecimento fundamental, né, num curso que ele é não apenas relevante no aspecto da formação humana, da formação política, da consciência crítica, né, de nós conhecermos o mundo do trabalho através da fotografia, mas ele é inédito. Vocês não vão encontrar em nenhum lugar neste país, né, no Brasil, nenhum curso que tenha esse recorte. É isso que é interessante, nós temos que estar divulgando,
peço que vocês divulguem, porque esse é um curso ímpar, né? Bom, eu já falei demais, vou passar agora a palavra para o professor Marcelo Sampaio. Marcelo, agora é com você. Beleza, Giovanni, muito obrigado. Que bom que a gente está podendo, né, fazer uma nova edição do curso de Fotografia e Crítica Social, agora com um tema muito especial, né, Giovanni? O tema de representar, né, por meio da fotografia chamada fotografia jornalística, da fotografia chamada também fotografia documental, né, documentária, representar o povo brasileiro, né? Como é que o melhor da fotografia brasileira, a partir da perspectiva jornalística, como é que o melhor da fotografia brasileira representou, né, o povo desse país, né? Entendendo o povo, né, de maneira introdutória aqui, o povo como sendo a população comum, né, a população, né, que compõe a maioria do país, né, a população trabalhadora, né, os trabalhadores desse país, né, como é que o fotojornalismo no século XX, né, como é que no Brasil o fotojornalismo do século XX, né, mostrou, né, por meio da fotografia, né, esse tema do povo brasileiro, né? E este curso eu vou trabalhar, na verdade, com três grandes fotógrafos que não foram escolhidos por acaso, mas porque foram grandes, né, vamos chamar assim, criadores de linguagem, criadores de técnica no fotojornalismo, né? Então eles são assim inauguradores de perspectivas, né, no fotojornalismo, tendo como tema, né, esse assunto, né, do povo brasileiro, né? Quem são essas pessoas, né? Aonde elas estão, quais são as relações que elas estabelecem com a sociedade brasileira, quais são as relações que elas estabelecem com a natureza, né? Ou seja, que tipo humano, que tipo histórico-social, tá? São essas pessoas que a gente, de maneira bem genérica, chama de povo brasileiro, né? Interessante que esses três grandes fotógrafos que eu vou tentar apresentar, né, um é a Maureen Bisiliati, né, o outro é o Mário Cravo Neto, e por fim a Cláudia Andujar, né, esses três grandes nomes, né, contribuíram de maneira assim muito original para o desenvolvimento de uma linguagem fotográfica que rompe a partir ali dos anos 60, dos anos 70 do século passado, rompem com uma linguagem fotográfica, né, que era muito presente nas revistas ilustradas, como O Cruzeiro, tá, que fizeram tanto sucesso aí, né, no mercado editorial brasileiro. A revista O Cruzeiro, a partir dos anos 40 até os anos 60, né, apresentou ao Brasil, né, reportagens, né, uma série de bons recursos, bons assuntos, né, nas suas páginas de revista, sobre o povo brasileiro. Tá? Grandes reportagens sobre o povo brasileiro, mas sob uma perspectiva, né, muito, vamos chamar assim, por falta de uma palavra melhor, muito populista, muito nacionalista, muito de uma ideia panfletária de nação, de uma ideia, vamos chamar assim, até romântica, né? Por que não dizer, né? Até, vamos chamar assim, idílica, né? Do povo brasileiro, dentro de uma perspectiva de se entender o Brasil como uma grande nação em desenvolvimento, né? Como uma grande nação com aspectos típicos, pictóricos, mas também em grande desenvolvimento, tá? Então, o que vai fazer a Maureen Bisiliati, o que vai fazer a Cláudia Andujar, o que vai fazer o Mário Cravo Neto? Eles vão romper com esta tradição, né, da revista O Cruzeiro, com essa linguagem fotográfica trazida pelos repórteres da revista O Cruzeiro, e vão apresentar aí uma visão mais crítica, mais reflexiva, mais, vamos chamar assim,
profunda, né, do povo brasileiro, tá? Começando pela Maureen, por exemplo, que vai trabalhar, né, a sua interpretação fotográfica a partir, né, da relação que ela quis estabelecer muito bem lá no final dos anos 60, começo dos anos 70, entre fotografia e literatura, tá? A Maureen teve a sorte de ainda ter, né, grandes escritores brasileiros, né, como Jorge Amado, né, entre outros vivos, né, para que então ela dialogou com essas pessoas, né, ela fotografou a partir, né, da leitura que ela fez de grandes obras, né, da literatura brasileira, né, como Grandes Sertões Veredas, né, do Guimarães Rosa, né, e também como Os Sertões, né, um livro mais antigo que trata da história de Canudos, né? Então, por meio da leitura, né, desses grandes nomes da literatura brasileira, que de certa forma, né, escreveram sobre o povo, né, escreveram sobre, né, a sociedade brasileira de uma maneira mais crítica. Então, a partir, né, munido desse manancial literário, né, a Mauri Basiliati, então, pegou as suas câmeras e foi ao encontro, né, desta população, né, nos sertões, né, no cerrado, né, nos diversos rincões do Brasil, né. Então a Maureen, ela corajosa, né, muito inspirada, né, ela foi ao encontro dessa população e produziu, né, séries e mais séries de fotografias, de retratos, tá? Nos quais ela procurava, de certa forma, né, relacionar, né, o olhar fotográfico com o olhar literário, né? Esse olhar literário interpretativo, crítico, reflexivo, né, sobre a realidade brasileira, ela tentou então dar, né, a representação fotográfica para isso, tá? Então, está aí a grande inovação da Maureen, né, que é trazer para o terreno da fotografia documental, tá, novas perspectivas, né, a respeito do que é, como é, né, qual é a saga, né, para onde aponta a jornada da existência, né, dessa população trabalhadora, que faz a maior parte da população brasileira e que está, né, de certa forma, invisível, tá, nas reportagens fotográficas da revista O Cruzeiro, né? Uma população que a sua realidade, os seus sentidos, né, o significado mais real de suas existências não aparecia, tá, nas reportagens da revista O Cruzeiro. Tá? Então, não por acaso, a Maureen será uma das fotógrafas de uma nova revista que entra, né, no mercado editorial brasileiro a partir do início dos anos 70, a revista Realidade, chamada Realidade, a revista Manchete, tá? Que tinha uma proposta de romper com a linha editorial do Cruzeiro, trazer uma inovação, não só, né, de diagramação, de estética, mas também uma inovação de linha editorial, tá? De jornalismo diferente. Então, a Mauri se encaixou muito bem nesse momento, tá? E trouxe, né, séries fotográficas assim de grande qualidade técnica, de inovação linguística e com um potencial crítico muito, muito, muito interessante, tá? Em um outro momento, né, o Mário Cravo Neto, tá, que este não foi, a maior parte de seu tempo como fotógrafo, não foi um fotojornalista de revistas, tá, mas ele, né, foi um artista, né, da documentação fotográfica. O pai do Mário Cravo Neto era um grande artista plástico. O Mário Cravo Neto, então, teve, né, o privilégio de ter a liberdade de poder produzir de maneira, vamos chamar assim, relativamente autônoma com relação ao mercado editorial, de produzir o seu documentário fotográfico,
tá? As suas séries de fotografia sobre a população baiana, sobre a população da cidade de Salvador, tá? O Mário Cravo Neto, que vem de uma cultura, vamos chamar assim, né, muito marcada pela religiosidade afro-brasileira, tá? O Mário Cravo Neto, então, profundamente mergulhado, né, na visão de mundo, né, na cosmovisão, né, do candomblé, tá? O Mário Cravo Neto é um profundo conhecedor, né, do candomblé, né? Então, o que o Mário Cravo Neto vai fazer? Ele vai unir, tá, a sua técnica fotográfica apurada, a sua estética artística muito inspirada, tá, com o seu conhecimento dos valores, né, da teoria, né, do candomblé. Tá? Então, o Mário Cravo Neto vai inovar nesse sentido. Ele vai tentar, ao fotografar a população, os trabalhadores, tá, da cidade de Salvador, tá, ele vai tentar, né, incorporar a esta visão, tá, vamos chamar assim, esta relação com o mundo que é própria do candomblé, esta moral, esses princípios, esses valores que são próprios do candomblé, esse conhecimento de mundo, esse conhecimento do homem que são próprios do candomblé, o Mário Cravo Neto vai tentar traduzir, vai tentar representar por meio da sua, né, fotografia documental. Só para vocês terem uma ideia, o Mário Cravo Neto, ele procura, né, a gente vai trabalhar no curso, ele procura na população de Salvador, né, no povo de Salvador, que de uma maneira quase que geral, né, o Mário Cravo Neto ele fotografa, né, os afrodescendentes, ele fotografa a população mulata, a população negra da cidade de Salvador. Ele vai buscar nesses retratos, tá, né, a figura de Exu, tá? Esta entidade, né, esta figura sagrada, né, muito importante do candomblé. Interessante que nesse trabalho do Mário Cravo Neto, né, a gente vai entender de uma maneira muito mais apropriada, muito mais adequada, né, o que é o Exu. Tá? Exu que foi durante muito tempo na cultura brasileira, desde o Brasil colonial, passando pelo Brasil Império, o Exu que foi muito mal falado, muito mal entendido, né, pela moral cristã católica tradicional no Brasil, né, associando Exu à figura do mal, associando Exu à figura do diabo. E o Mário Cravo Neto nos mostra, com a beleza, né, com a profundidade de suas fotografias, representando a população de Salvador, que Exu não significa nada de mal, não significa nada de negativo, não significa nada, né, que ele foi mal compreendido. Então a gente descobre, né, a riqueza, né, a gente descobre a inteligência, a gente descobre, né, vamos chamar assim, a beleza, tá, da cosmovisão do candomblé, e a gente percebe como que o Mário Cravo Neto usa, né, esta forma, vamos chamar assim, né, bem original, né, que é do candomblé, para trazer uma interpretação do povo brasileiro extremamente crítica, extremamente ligada à ideia de praxis, extremamente ligada, né, à ideia de um povo brasileiro que tem um potencial, né, de transformar, revolucionar, trazer novas realidades, tá? Então, é interessante que a gente veja como que o Mário Cravo Neto consegue traduzir isso em linguagem fotográfica. E, neste caso, ele cria uma linguagem fotográfica que, em termos da história da fotografia brasileira, do jornalismo brasileiro, vamos chamar assim, completamente original, tá? Completamente original, né? É muito rico o trabalho do Mário Cravo Neto, tá? E, por fim, seguindo esta linha, né, da inovação da linguagem, da inovação das técnicas do fotojornalismo brasileiro, para tentar, a partir dessas inovações, né, representar de uma maneira, né,
crítica profunda, reflexiva, né? E por que não dizer que cause descobertas, né? Com relação ao povo brasileiro, está a Cláudia Andujar, né? A Cláudia Andujar, que ficou muito conhecida, né, na história da fotografia de imprensa no Brasil, por representar, né, o povo indígena Yanomami, tá? Não só por representá-lo de uma maneira completamente, né, inovadora e original, tá? Mas também por se engajar na causa da defesa, na causa da proteção, na causa, né, do fortalecimento, tá, desta população indígena que estava lá na década de 70 e 80 e ainda continua hoje estando, tá, em uma condição de vulnerabilidade, né, social tamanha que pode até colocar em risco a existência desse povo como sociedade, a existência desse povo, né, como comunidade, né? Então a Cláudia Andujar, ela convive com os Yanomamis, né, durante muito tempo, tá? Ela então, a partir desta convivência, ela consegue, né, assimilar de uma maneira, sabe, bem antropológica mesmo, o modo de vida, a cosmovisão Yanomami, tá? E ela procura, a partir da sua fotografia, né, representar os Yanomamis, tá? A partir, né, do olhar do próprio Yanomami. A grande luta da Cláudia Andujar, o grande esforço estético que ela teve, tá, foi de desenvolver, né, formas de fotografar o indígena que não só representasse o indígena, mas também representasse a cosmovisão deste povo, né, sobre si mesmo e sobre o mundo. Tá? Então, as luzes, os enquadramentos, as perspectivas, a montagem dos planos, ou seja, né, a composição fotográfica da Cláudia Andujar, né, foi fortemente determinada por esse trabalho, por esse desafio que ela coloca para si mesma de, né, o melhor possível traduzir para a fotografia, né, a cosmovisão Yanomami, os valores, os princípios, a sabedoria Yanomami, tá? Então, desta maneira, esses três grandes fotógrafos, cada um a seu modo, tá? Trouxeram inovações, né? Romperam com tradições, né? Que é a tradição da revista O Cruzeiro, tá? E trouxeram, então, para o mundo do fotojornalismo, né, novas perspectivas, novas linguagens, mais reflexivas, mais críticas, mais engajadas, e por que não dizer, tá? De maneira a construir a fotografia jornalística como um instrumento que descobre, tá, novas realidades, e tudo isso, né, na investigação, né, a respeito de como nós podemos, de maneira mais adequada e, por que não dizer, né, mais realista, né, nós podemos representar o povo brasileiro, tá? Então, é claro que não são só esses fotógrafos a contribuírem desse jeito, mas estes são três grandes nomes, tá, que serviram e ainda servem de inspiração para todo aquele que quer, ao fotografar, né, o povo brasileiro na condição de, né, trabalhador, na condição de, né, a maioria da população desse país, na condição de ser, né, um fenômeno fotográfico e um fenômeno sociológico extremamente potente, extremamente, né, vamos chamar assim, rico, né, em estética e em possibilidade de, né, trabalhar e transformar a realidade do país, tá? Então, esses três grandes fotógrafos, cada um à sua maneira, né, trouxeram propostas, né, que tinham esse sentido, que tinham essa direção, tá? E é por isso, então, meu amigo Giovanni, que eu achei importante, né, trazer esses três nomes, tá? Porque eu acho que cada um deles, à sua maneira, né, apesar de nenhum deles ser marxista, tá?
E eu sou marxista, você sabe disso. Mas apesar de nenhum ser marxista, como Sebastião Salgado é um marxista, como né, o Ripper é marxista, né, mas eles conseguem trazer uma visão crítica. Eles conseguem fazer a crítica do senso comum, fazer a crítica do status quo, do jornalismo, né, cada um à sua época, cada um, né, da sua maneira, trazendo então, né, novas formas inspiradoras, tá, para a gente, né, pensar e fotografar o povo brasileiro. É isso. Muito bem, Marcelo, é isso. Olha só, esse é um curso fundamental. Eu diria até o seguinte: o verdadeiro artista ele não precisa ter carteirinha de partido, seja ele qual for, né? Quer dizer, porque é a arte ela tem essa autonomia relativa. Se ela for uma verdadeira arte realista, ela vai representar o povo brasileiro, né? Como esses que você falou, que eu diria que é um curso, eu diria, muito rico, principalmente para aqueles que querem conhecer, né, aspectos da nossa cultura, da nossa sociedade, né, da nossa história. Isso é fundamental, né? Inclusive, eu vou ter aí uma pequena participação falando, Vai. procurando dar aquela visão sociológica, antropológica, né, do povo brasileiro, né? Porque o povo é uma categoria política, né? O povo ele existe na medida em que ele é representado. Isso é que é interessante. Olha só, a representação do povo brasileiro é também a forma dele existir enquanto uma categoria social. E eu diria que hoje é fundamental esse resgate da representação do povo brasileiro, que está um pouco esquecido, né? Muitas vezes, principalmente a juventude, é importante fazer esse curso para verificar essa atividade, né, subversiva, porque você fazer a representação do povo brasileiro no fotojornalismo, né, na fotografia de compromisso social, né, já é um ato de subversão dessa realidade tão alienada, manipulada, dominada, né? Então, esse teu curso ele vai ser muito interessante. Gente, olha só, quem tiver interesse em conhecer melhor o programa, a metodologia, o cronograma das aulas, enfim, tudo, acessa o site do projeto Cinetrabalho, já está na tela aí, www.projetocinetrabalho.net, né? E vocês vão ter todas essas informações. Lá vocês entram, vocês clicam, vocês vê, inclusive, lá todos os prazos, né? As inscrições elas vão até o dia 19 de novembro de 2024. As vagas são limitadas, então procurem se inscrever, né? Porque esse é um curso imperdível. Eu, particularmente, nessa próxima semana, né, nessa próxima semana, nos últimos dias aí, vamos fazer uma divulgação muito ampla para dar visibilidade a essa proposta tão importante para todos aqueles que querem, né, cultivar uma sensibilidade estética, uma sensibilidade política, né, num país que tão endurecido pela manipulação da burguesia. Então, Marcelo, eu queria agradecer você pela parceria que está fazendo aí com o projeto Cine Trabalho, né? Você tem feito um trabalho maravilhoso em termos. Esse é o terceiro curso que você dá, né? Inclusive no site aí vocês podem conhecer o trabalho que o Marcelo Sampaio tem feito no Cine Trabalho, né? Quer dizer, aos cursos que ele tem oferecido. Esse é o terceiro, né? Os outros dois cursos de sucesso, né? E as pessoas que se inscreverem nesse curso vão também poder ter acesso às aulas dos cursos anteriores. Isso é que é interessante.
né? Você tem um acúmulo de cursos, não apenas com dicas técnicas de fotografia, né? Quem gosta de fotografia vai aprender a fotografar também, mas também vai ter um conhecimento sociológico, antropológico, filosófico da fotografia de compromisso social, que é a fotografia que nós aqui do Cine Trabalho nós apoiamos. Então é isso. Vamos divulgar esse curso e esse curso vai bombar. vai sim, com certeza. Obrigado e até a próxima. Até, tchau.